hoje à noite, né, eu vou gravar esse vídeo aqui para tentar ajudar a resolução das questões de nossa lista de exercícios, né? Essa aula aqui tem o seguinte objetivo, né? Fazer uma breve revisão dos conteúdos, breve mesmo, e uma resolução de alguns exercícios. E a gente vai fazer o seguinte: primeiro vai comentar sobre a lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm é dado por U igual a R vezes I. Vou colocar essa equação, não vou entrar com detalhe, né? Esse U é a DDP, a unidade dele no SI é o volts, o R é a resistência elétrica, a unidade dele é o ohm, né? É o ohm, representado pela letra ômega aqui, né? Letra ômega. E o I é a corrente, a unidade de corrente é o ampere, SI. Então, sem muito entrar quase nada na equação, né, nas implicações dela, só quero que a gente, por enquanto, se atente a isso, a decorar. A palavra é feia, mas felizmente é isso. Até pega a prática, né? Aproveitando aqui o ensejo, vou trazer mais algumas equações. A equação de potência elétrica, né? A equação de potência elétrica é π, né? Onde o P é a potência, que é unidade no SI é o watts, o I, como já falei, é a corrente, e o U é a DDP. Eu posso juntar essas duas equações da potência elétrica e da lei de Ohm e gerar outras duas, né? As duas derivam mais duas equações, que é P igual a RI ao quadrado e P igual a U ao quadrado sobre R. Ambas calcula a potência dissipada em um circuito. A outra potência, muito geral, é a potência de um equipamento qualquer, né, em função da energia que ele gasta. A potência é a energia dividida pelo tempo. Se esse tempo aqui for segundo, no SI, dado em segundo, já sei que isso aqui vai ser joule, né? E esse P é, como eu acabei de colocar aqui, em watts. Essa equação aqui também é muito importante para vestibulares. Muito provavelmente que o Enem, por exemplo, apareçam questões que de alguma forma utilize, né, a potência do equipamento é igual à energia que ele gasta dividido pelo tempo que ele passou ligado, né? Então essas equações aqui a gente resolve, com essas aqui a gente resolve um monte de coisa. A outra equação da lei de Ohm é a da resistividade, que depende do comprimento L do fio, né, da área desse fio. Se for um circular vai ser πr ao quadrado, né? E do tipo de material que ele tem aqui, do tipo de material que eu vou chamar de resistividade. Eu tenho o R de resistência e o ρ resistividade. A equação é o seguinte: R é igual a ρ, que é a tal da resistividade, que é uma característica intrínseca do material, vezes o tamanho do fio sobre a área. Quanto maior o tamanho do fio, maior o R. Quanto maior a área, menor o R. Mais fácil será a corrente passar, né? Se o fio for grosso em relação ao fio fino. Essa é a segunda lei de Ohm, né? Lembrando aqui, para ser no SI tem que ser metro, o A tem que ser metro quadrado, o ρ é ohm vezes metro e o R já tinha falado que é ohm. Muito importante não confundir aqui, ó, que é uma característica do material e aqui é uma característica geral, né? Uma característica intrínseca e uma característica geral, macroscópica, né? Vamos partir para o próximo. Responder os exercícios agora. Ainda não, né?
outra coisa que a gente precisa dar uma lembrada é nas disposições dos resistores. Aqui eu tenho, por exemplo, resistores em série. Como é que eu sei se estão em série? Né? Eu avalio se está no mesmo fio, tal, um monte de situação. Eu gosto de avaliar por aqui, ó, pela corrente. Se eu percebo que a corrente que passa nos resistores é a mesma, eu posso afirmar que eles estão em série. Então eu avalio. A corrente que passa em R1 é a mesma que passa em R2, que é a mesma que passa em R3? Sim. Então eles estão em série. Quando eles estão em série, como é que eu resolvo? Eu vou chamar de R equivalente, REC, a, a resistência que é a soma dessas outras três. Ou seja, se eu fosse trocar essas três resistências por uma, qual seria esse meu valor? Eu somaria um R1 mais R2 mais R3. É a soma. Se tiver 10, vai ser até R10. Até Rn, né? Se for o caso. Isso aqui, ó, representa uma bateria, que é o potencial, certo? Vai mais na frente dos exercícios. Mas a gente precisa estar lembrado disso aqui, ó. Que essas duas coisinhas, só isso, por enquanto. Atenta a isso aqui que já ajuda muito na resolução de questões. A corrente, que tem que ser a mesma para ser série, e a maneira que eu somo resistência em séries, que é isso aqui. O outro tipo de dispositivo, né, é a resistência em paralelo. O que acontece? Em paralelo vem uma corrente aqui e de alguma maneira essa corrente se divide para cada um ramo desse, certo? Dividem essas duas aqui. Essa corrente principal é distribuída para esses 2, 10 ramos quanto tiver. Qual é a característica importante a ser vista aqui? Que o potencial é igual quando o dispositivo é em paralelo, os potenciais letra feia, os potenciais são iguais. Tem que lembrar, em série, quem é igual é a corrente. Quando é em paralelo, o que são iguais são os potenciais. Como é que eu resolvo os potenciais em paralelo? Eu faço. Lembra que lá era direto, né? Era R igual a R1 sobre R2, R3, quanto tiver em série. Em paralelo, somos inversos. Por exemplo, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e aí por diante, 1 sobre R3, quantos tiverem. É assim que eu resolvo as resistências em paralelo. Beleza? Então, cada um tem a sua característica. Em série, as correntes são iguais. Em paralelo, os potenciais são iguais. Com isso, eu garanto a você que vai conseguir fazer 2.000 questões. O primeiro exercício diz assim: no circuito elétrico a seguir, os amperímetros, né, é um dispositivo, um aparelho que mede corrente, né? A tensão e os resistores são todos ideais. Nessas condições, pode afirmar algum monte de coisa aí. Antes da alternativa, vamos calcular aqui algumas coisas, dar uma treinada. Olha só, eu percebo que essa resistência aqui e essa passam a mesma corrente, né? Porque, lembra? Vem uma corrente aqui, vou chamar de I1. De alguma maneira, essa corrente I1 vai ser dividida para esse ramo aqui, I2, e para essa I3, né? Eu sei que a corrente I1 é igual a I2 mais I3. É a soma, né? Essa corrente aqui mais essa resulta nessa, né? E eu percebo então que na resistência de um ohm, que é essa aqui, e na de 2 passa uma corrente I2, a mesma corrente. Então eu posso afirmar que esses dois estão em quê? Na pausa aí, lembra. Na voltada no vídeo, olha aí.
estão em série, né? Porque a corrente é a mesma. Então, quando estão em série, eu só faço somar direto. 1 mais 2, R1 mais R2, que vai dar 3 ohms. Então já sei, esses dois aqui têm uma resistência equivalente de 3 ohms, que está em paralelo com esse outro aqui, ó. Esses dois aqui em série em paralelo com esse. E eu também mostrei como é que resolve em paralelo. Eu vou chamar de resistência total, certo? Para não confundir com a anterior. Resistência total, quem é? É 1 sobre 3 mais 1 sobre 3, que dá 2 sobre 3. Eu vou inverter aqui, ó. Tá 1 sobre R total, vou colocar R total, que dá 3 sobre 2, né? Inverti esse termo e inverti esse termo, meio pelos extremos. Ohm. Certo? Então a resistência total, como você está pedindo, só para a gente dar uma praticada, vale esse valor aqui. Se fosse trocar essas três resistências, trocaria por uma de 1,5, 3 sobre 2. Certo? Vamos calcular essa corrente? Como é que eu calculo? Vou fazer aqui em cima, para não ficar tão bagunçado, mas que já está. U é igual a R vezes I. Primeiro lei de Ohm. O U vale quanto? O U, ó, é a bateria. Vale 12. O R, eu acabei de calcular. 3 sobre 2. E o I é a corrente que eu quero achar. Ou seja, I1, né? Por que I1? Que é a corrente total, ó. Essa aqui, ó. Antes de entrar no dispositivo. Vai ser 12 vezes 2. Dá 24 sobre 3. Que dá 8 amperes. E pronto, já calculamos aqui uma coisa importantíssima. A corrente geral que passa no circuito. Esse I1. Então a corrente que passa aqui vale 8 amperes. E outra coisa que eu percebo, ó, nesse ramo aqui tem uma resistência de 3 e no outro também tem uma resistência de 3, porque é 1 mais 2. Então as resistências são iguais. Se as resistências são iguais, a corrente também são iguais. Ou seja, aqui vem uma corrente de 8, uma parte passa para cá, quanto? A metade. Aqui passa uma corrente de 4 amperes. E aqui também passa uma corrente de 4, que se junta aqui, ó, 4 desse ramo. 4 desse ramo vai dar uma de 8 amperes. Então aqui eu já sei quanto é a corrente que passa em A1, que vale 8 amperes. Sei quanto passa em A4, 8. Em A2 vale 4. E em A3 também vale 4. Agora a gente pode avaliar as alternativas, ver o que está dizendo. Ó, a letra A diz assim, ó. A1 e A2 resistem a corrente de mesma intensidade? Não, né? Porque A1 mede 8 e A2 mede 4. Então já sei, essa aqui é falsa. Letra A. A letra B. A1 e A4. A1 é essa. Mede 8. E A4 resistem a corrente de mesma intensidade? Sim, né? Que vale 8, vale 8. Desenhou aqui. Então já sei que a alternativa correta é a letra B. Olhando para a letra C, a gente vê o seguinte: a corrente em A1 é mais intensa que a A4, só para testar, né? A1 é mais intensa que a A3. Sim, né? Também. Então, ó, A1 é mais intensa que... Não, desculpa, eu li errado. Que A4. Não é mais intensa, são iguais. Né? A gente afirmou isso na letra B, que são iguais. Na letra C é falso. A letra D. A corrente A2 é mais intensa que em A3? Não, né? São iguais. A corrente A3 é mais intensa que A4? Não, né? Em A3 vale 4, em A4 vale 8. Então é a metade. Então, alternativa, letra B. Faça umas contas aí, gente. Tente fazer sem olhar,
para praticar, né? Muito tranquilo aqui. A questão 16. Uma lâmpada fluorescente contém em seu interior um gás que se ioniza após uma aplicação de alta tensão entre seus terminais. Após a ionização, uma corrente elétrica é estabelecida e os íons negativos deslocam-se com uma taxa de 1 vezes 10 a 18 íons por segundo para o ponto A. Então já sei. Ele sai do ponto B, esses íons negativos, sai do B e vai para A. Os íons positivos deslocam com a mesma intensidade para o B. Então ele sai de A e vai para o B com a mesma taxa. Ou seja, esse está perdendo, esse aqui cada vez que passa o tempo está ficando mais positivo e esse cada vez que vai passando está ficando mais negativo, né? Porque além de ele perder os negativos, ele ganha além de ele perder os positivos, ele ganha os negativos. Esse aqui faz o contrário, ele emite os negativos, vai ficar mais positivo. E ao mesmo tempo que ele está emitindo os negativos, ele está ganhando cargas do polo A. Com que taxa? 1 vezes 10 a 18. Então percebam que é emitido de B para A uma taxa de 1 vezes 10 a 18 e é emitido de A para B a mesma taxa. Então quanto é a taxa total? É o dobro, né? 2 vezes 10, 18 íons por segundo, né? Daqui para cá vai 1 vezes 10 a 18 e aqui também 1 vezes 10 a 18. 2 vezes 10 a 18 íons por segundo. Essa é a taxa com que esses elétrons são transmitidos. Sabendo que a carga de cada íon positivo é de 1,6, que é a carga elementar, Coulomb, 1,6 Coulomb, posso dizer que a corrente elétrica na lâmpada será de quanto? Então, eu quero saber o valor da corrente. A equação da corrente é I igual a carga que é transmitida num determinado tempo. A carga que é transmitida é quanto? É 2 vezes 10, 18 íons. Vou colocar aqui, ó, 2 vezes 10 a 18 íons, né? Cada íon vale esse valor aqui, ó, em módulo, 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Essa é a carga, né? Se eu tenho 10 a 18 íons e cada um íon vale 1,6, então a carga total é 2 vezes 10 a 18 vezes 1,6 vezes 10 a 19. Em quanto tempo isso acontece? Em 1 segundo. A gente notou aqui, ó, a cada segundo. Então I é igual a 2 vezes 1,6 vale 3,2, né? Pegou esse número aqui, ó, 2 vezes 1,6 dá 3,2 vezes 10, conserva a base, que é 10, e soma o expoente. 18 menos 19, menos 1. Eu tenho uma casa negativa, vou andar para a esquerda, ou seja, uma casa positiva, vai ficar 0,32 ampere. Essa é a corrente que circula o circuito aí, né? Que é a letra B. Vamos para a próxima questão. Uma outra questão aí, ó, de circuito elétrico. O circuito esquematizado na figura, o voltímetro que mede potencial, né? E o amperímetro são ideais. O amperímetro indica uma corrente de 2 amperes. Eita, então já sei que aqui, por esse ramo aqui, ó, passa uma corrente de 2 amperes. Análise afirmativas a seguir. Então vamos analisar aqui os gráficos das alternativas. Eu sei que nesse resistor de 3 passa uma corrente de 2. E no outro lado, em paralelo, eu tenho uma corrente de 6, uma resistência de 6, que é o dobro dessa. Se a resistência é o dobro, eu já sei, a corrente é menor. Menor quanto? A metade. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Não vou fazer a conta aqui para ganhar tempo, mas se alguém quiser só dar um toque, eu mostro porque é bem simples. Certo? Então, a corrente que passa aqui vale 1
1 ampere. Ficou feio. Vou riscar aqui. Essa corrente aqui vale 1 ampere. Certo? 1 ampere. Feinho, mas é 1 ampere aqui. Então, nesse ramo aqui passa 1 ampere, nesse aqui passa 2 ampere. Então, aqui passa quanto? O que vem daqui mais o que vem daqui. Passa uma corrente de 3 ampere. Eu aceito todas as correntes, né? A primeira pergunta. A indicação do voltímetro vale 12? Como é que eu sei, né? Eu já sei que a corrente que passa total, o I, vale 3. Que é a soma desses dois aqui. As resistências, eu somo, eu resolvo isso aqui, ó. Esses dois aqui estão em paralelo, então eu vou fazer 1 sobre R é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 3, que é um 3. Deixa eu apagar aqui, arrumar aqui rapidinho. 1 sobre 3. Arrumar aqui também, para não ficar muito carregado o desenho. Dá 1 sobre 3, né? Que é esse valor aqui. Então 1 sobre R vale... Vou fazer assim, ó, vou multiplicar esse termo aqui por 2. Vai ficar 1 sobre 6 mais 2 vezes 1, 2, dividido por 2 vezes 3, 6. Que vai dar 3 sobre 6, né? Multipliquei aqui por 2 para ficar com o mesmo numerador, denominador. Numerador, desculpe. Né? Então, mesma coisa que eu fiz na questão anterior aí, ó. Vou inverter esse termo, tá? R sobre 1 vai ficar 1 sobre R vai ficar R sobre 1, tá? 3 sobre 6 vai ficar 6 sobre 3. A resistência em paralelo dá uma resistência equivalente de 2 ohm. Então já sei, eu troquei essa de 3 e essa de 6 por uma de 2, que está em série com essa, ó. A corrente que passa aqui, no total aqui, é a mesma que passa aqui, lá em cima. Então a resistência total é 2, que é esse valor aqui, mais o outro 2, que é essa resistência de cima. A resistência total vale 4 ohm. Pronto. Já sei a resistência total do meu circuito. Também sei a corrente total. Se eu sei a resistência total e a corrente total, eu consigo descobrir, calcular o U que ele pediu na primeira alternativa, primeira afirmativa. O U é igual a R vezes I, primeira lei de Ohm, né? O U eu quero saber se vai dar 12, o R vai dar 4, né? Deixa eu 4, vou colocar aqui 4, vou riscar aqui, não vai apagar não. Vai ficar U igual a 4 vezes I. I é 3, que vai dar 12 volts. Então, a primeira afirmativa é verdadeira. Já elimina, ó, a letra E, né? Não pode ser a letra E. A letra a segunda afirmativa é o seguinte: o resistor de 2, cadê o de 2? Esse aqui, ó. A tensão é de 9. Como é que eu descubro? De novo, lei de Ohm. O R vezes I. O R é 2, o I é a total, que é 3, vai dar 6 volts. Então a 2 é falso, porque não passa 9, passa 3. Atenção. Fornece 3, atenção, né? Então já não pode ser a letra C e já não pode ser a letra B. E também não pode ser a letra D, né? Vamos testar se a TC, né, que só pode ser ela mesma, mas vamos fazer o cálculo aqui. Já que eu exigi para fazer todos os cálculos, vou fazer aqui também do item 3. Do item 3. O item 3 quer saber se a potência na resistência de 6 é 6. Então vamos ver se a potência de 6 é verdadeira. Potência eu posso usar qualquer uma, né? Até porque eu já sei todos os E e todos os Is. Vou usar essa aqui, né? P igual a RI ao quadrado. O P
Vou calcular o R vale 6, o I que passa na de 6, ó, fiz logo no começo da questão, vale 1 ampere, 1 ao quadrado, né? 1 ao quadrado é 1 vezes 6, 6 watts. Como já tinha visto, né? Letra A. Próxima questão. No circuito a seguir, determine a leitura do amperímetro em ampere, considerando que a bateria mede 120 volts e a resistência interna é desprezível. Então eu quero saber quanto é a corrente que passa por aqui, ó. Primeiro tem que fazer o quê? Descobrir a corrente total. Então para fazer a corrente total, eu descubro quanto é essa resistência aqui em paralelo, que vai ser 1 sobre R igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 4, né? Vou continuar em cima aqui, né? Continuação de baixo. Vai ser 1 sobre R é igual a, mesma coisa que eu fiz na outra, ó, vou multiplicar aqui por 2, que vai ficar 2 sobre 4 mais 1 sobre 4, vai dar 3 sobre 4. A resistência, inverto esse termo e inverto esse. A resistência vai dar 4 sobre 3 ohm. Então essa resistência é equivalente em paralelo. Resistência em paralelo vale 4 sobre 3. E eu percebo que essas duas resistências estão em série com essa. Então minha resistência total vai ser 4 sobre 3 mais 2, que assim são em série. A resistência total vale 6, né? Desculpe. 6 mais 4. Ou melhor, 4 mais 6. Vou apagar não, deixar assim, né? 4 mais 6. A resistência total vai dar 10 sobre 3. Essa é a minha resistência total. 10 sobre 3. 10 sobre 3. Dado a resistência total, dado a DDP, a FEM, eu calculo o I total. O R vezes I. 120 é igual a 10 sobre 3 vezes I. Ó, divido esses 10 com esse 10, né? Ou melhor, uma linguagem mais comum, corto os zeros e faço meio pelos extremos, que vai dar 3 vezes 12, que vai ser 36 ampere. Essa é a corrente total. Só que eu não quero saber quanto é a corrente total, eu quero saber quanto é a corrente que passa no perímetro, né? Como é que eu faço? Eu descubro quais são os potenciais. Ou eu faço uma regrazinha aqui, ó. Eu sei que aqui vem uma corrente I, que vale 36. Sei que nesse ramo aqui, vou chamar de I1, eu não sei quanto é, eu quero saber o I1. E aqui passa uma corrente I2, né? E também sei que nesse ponto, entre o ponto X e o ponto Y, com o Y meio feio e um X pior ainda, mas é X e Y, o potencial é o mesmo. Então eu sei que o potencial por esse caminho aqui, ou seja, 4 vezes I1, né? U é igual a R vezes I, ó, 4 vezes I, primeiro lei de Ohm, tem que ser igual a quem? A 2 vezes I2. 2 vezes I2. Por que isso? Porque os potenciais são iguais. Eu vou dividir os dois termos por 2, a equação inteira por 2, eu vou ter 2i2, 2i1 igual a i2. Então descobri aqui uma relação entre i1 e i2, né? E eu sei que essa corrente 36 foi dividida em duas partes,
eu sei que I é igual a I1 mais I2. I vale quanto? 36. I1 é o próprio I1, né? Vou colocar aqui I1. E I2, 2 vezes I1. Essa equação aqui, ó. Logo, vai ficar 36 igual a 3 e 1. Né? E 1 e 1 mais 2 e 1. 3 e 1. E vai ser 36 e 1 vai ser 36 dividido por 3, que vai dar 12 amperes. Então, o meu valor aqui procurado é 12 amperes. Isso aqui passa 12, né? Não pediu, mas aqui eu já sei quanto que vale. Vale 24. Porque quando eu somo 12 com 24, dá 36 amperes. Próxima questão aqui, vamos ver o que é que está pedindo. Uma questão horrível, né? Diz assim: o circuito contém 5 resistores ligados a uma bateria, cuja FEM vale 12. Cuja FEM vale 12, está aqui. Conforme mostrado na figura, qual é a diferença potencial através do resistor de 5? Eu quero saber qual é a diferença de potencial que passa aqui, né? Porque já sei uma coisa aqui, a resistência. E eu preciso descobrir esse I para substituir aqui e descobrir quanto é que mede o U no resistor de 5. Eu só descobrir o I, termina a conta. Dá uma pausada no vídeo aí, 2 minutinhos, e avalia o que eu posso fazer aqui, né? Quais são as opções para resolver essa questão rápido. Tá? Dê uma olhada aí já, então vamos continuar. Eu tenho o ponto A e um ponto B. Essa é a melhor opção que eu vi aqui para resolver a questão. Por quê? Eu falei o seguinte, logo no começo dos vídeos, que quando eu tenho ligações em paralelo, e você percebe que tenho aqui 3, né, em paralelo, essas duas em paralelo, né, e depois em paralelo com essas aqui, né, eu falei o seguinte: quando eu tenho coisa em paralelo, os potenciais são iguais. Então eu posso pegar qualquer caminho. Posso pegar esse caminho 1 por aqui, posso pegar o caminho 2, posso pegar o caminho 3. Eu já sei que o potencial é o mesmo, que é quanto? 12. Né? Então vou colocar aqui, ó, o potencial pelo caminho 1 e 1. O 1 vale 12 volts. 12 volts. O outro caminho que me interessa, é pelo caminho 2, que é o 2 é igual a R vezes I. R vezes I. O R, quem é o R pelo caminho 2? O 3, que está em série com 5. Então, eu vou ter uma resistência de 8, que é a soma. Logo, se eles estão em paralelo, eu sei que o I1 é igual ao U1, 2. O U2. O U1 é igual ao U2. Paralelo, gente, lembra? Não decora a conta. Vale 12, vale 8 vezes I. I vale 12 sobre 8. Sobre 8. Simplificando aqui por 4, né? 12 por 4 dá 3, 8 por 4, 2 amperes. Então, a corrente que passa no ramo, no caminho 2, vale 3 sobre 2. Como eu quero saber quanto é o potencial, eu vou aqui nessa equação aqui, ó, U igual a R vezes I. O I vale 3 sobre 2. Né? Substituo aqui. U é igual a 15 sobre 2, que dá 7,5 volts. Essa é a resposta. Analisa direitinho a teoria, gente. Não decora a conta, né? Mais a forma de pensar do que o próprio cálculo. Avalie cada ponto, olha se fez sentido. Se não fez, entre em contato aí que a gente desenrola isso. Não guarda dúvida. Vamos para a próxima. A próxima, né?
Observe o gráfico característico de um gerador. Eu não coloquei nessa aula ainda a equação de gerador, mas na sala de aula eu já fiz isso, né? Vou colocar aqui de novo. U é igual a epsilon menos Rzinho vezes I. Rzinho é a resistência interna da bateria. O E é a FEM e o U é a DDP. E eu tenho um gráfico, né, que é desse tipo aqui. Tem um gráfico que é U e I, que ele tem esse tipo aqui. O que é que eu faço? Eu pego cada um ponto desse. Eu sei que nesse ponto aqui, ó, o I é igual a zero, né? Porque é a origem do outro eixo. Esse ponto aqui, o U é zero, que é a origem do outro. Né? Quando estou em cima de um eixo, eu já sei que o outro é zero. Então, no ponto máximo de U, o I é zero. No ponto máximo de I, o U é zero. Aí eu posso aplicar essa mesma equação em cada ponto desse. Se eu aplico essa equação aqui, ó, em cada ponto desse, no ponto de cima, aqui eu vou ter o I igual a zero, né? O I igual a zero vezes R, que dá zero, sobrou esse termo aqui, né? Nesse ponto aqui eu sei que U é igual a E. Então aqui mede E. Entendeu por quê? Se não entendeu, volte e avalie. O outro ponto é o U que é zero. Eu olho nessa equação aqui, esse termo aqui é zero. Organizando aqui, né? Mandando esse termo negativo positivo para o outro lado, eu vou ter que I é igual a epsilon sobre Rzinho. É a corrente do curto-circuito. Então, eu tenho essas duas informações claras. O valor da corrente nesse ponto e o valor do potencial nesse ponto. Quando o potencial é máximo, ele vale epsilon, porque a corrente é zero. Quando a corrente é máxima, a potencial é zero, né? E a corrente vale epsilon sobre Rzinho. Então, olhando para esse esboço aqui, eu consigo já saber quanto mede esse valor aqui, que é o epsilon. O epsilon mede 10 volts. Antes de fazer a questão, já sei que o ponto mais alto aqui é epsilon, força eletromotriz. Agora eu vou olhar a pergunta. Ó. Uma lâmpada de resistência de 5 ohm, percebam que essa resistência, acabei de falar agora, não é essa é da bateria, essa é da lâmpada. For ligada em série com o gerador, a corrente elétrica da lâmpada na lâmpada em amperes será, então eu quero saber a corrente que passa pela lâmpada. Essa mesma equação, né? Eu já sei na equação lá que é U igual a R epsilon menos Rzinho vezes I. E o U vale quanto? Rzão, que é 3,5 vezes I, que é igual a epsilon menos Rzinho vezes I. O que é que eu já sei nessa equação? Sei o Rzão, que vale 3,5. Quero saber o I. O E foi a primeira coisa que a gente descobriu, que é 10. O Rzinho é um valor que eu ainda não sei. E o I é o valor que a questão pediu. Então, se eu descobrir esse valor de Rzinho, eu consigo resolver minha equação, que é um I. Certo? O que é que eu faço? Eu olho para o gráfico aqui, ó, e pego qualquer ponto para ordenado que me interessa. Por exemplo, posso pegar o 9, o 2, o 8 e o 4, ó, são os pares. Ó. Posso pegar o 5 e o 10, qualquer um. Variando mesmo, porque aqui é uma reta e são proporcionais. A inclinação é a mesma. Eu vou pegar isso aqui, ó. Quando for 6, eu vou pegar a corrente a ele, que mede 8. E vou aplicar de novo na equação. Isso para quê, gente? Lembre aí, para achar o Rzinho. Vamos fazer o U de novo igual a epsilon menos Rzinho. O U vale quanto nessa nova situação? 6. O epsilon é 10. O epsilon não muda porque é da bateria. Menos Rzinho é o valor que eu procuro. E o I associado a esse U aqui, ó. É uma equação do primeiro grau, ó. Né? Você faz lá na matemática no primeiro ano. Na matemática você faz y é igual a ax mais b, a equação da reta, né?
Esse x aqui representa o nosso i, que vale 8. Ó, vou fazer direto aqui. Ó. Esse 10 está positivo, passa para cá negativo, vai ficar menos 10. Né? Aí eu vou ter 6 menos 10, que dá menos 4. Sobrou do lado de cá, menos 8 vezes... menos r vezes 8. Multiplicando essa equação por menos 1, eu vou mandar esse 8 dividindo, fica rzinho é igual a 8 sobre 4, que dá 0,5 ohm, que é 1 ohm. Então eu descobri o valor de rzinho. Com esse valorzinho em mãos, eu vou aqui na equação, substituo ele. 3,5 vezes i, né, é igual a 10 menos 0,5 vezes i. Eu tenho um valor de i negativo, vou mandar para o outro lado positivo, vai ficar 3,5i com meio i, eu vou ter um valor de 4 vezes i, igual a 10. Logo, né, i é igual a 10 e vou apagar aqui. Não, aqui dá para fazer aqui no espaço. I é igual a 10 sobre 4, que vai dar 2,5 ampere. Né? Fazer o coraçãozinho aqui como de costume, né? Fazer o coraçãozinho aqui romântico. Então esse é o nosso I, 2,5 ampere. Letra A. Então cuidado para não confundir cada momento de usar a equação. Percebam que eu só usei duas equações, a do gerador e a do potencial, primeiro lei de Ohm. Mas essa do gerador foi usada várias vezes. Volta aí e olha quantas vezes foi necessário. Para não confundir cada momento de usar a equação. Então, espero estar ajudando a vocês, viu, gente? Estudem aí para valer, entre em contato e valeu!